Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos de volta para mais uma aula de Química. Como você já sabe, eu sou o Nilson Novaes, professor de Química do Instituto Federal de Rondônia, do campus Ji-Paraná. E eis que chegamos ao nosso último conteúdo dessa playlist do segundo ano. Nós vamos falar hoje então sobre eletroquímica. Bom, eu dividi essa aula em duas partes. Nessa primeira parte nós vamos falar sobre pilhas, na segunda parte nós vamos falar sobre eletrólise, ok? Bom, sobre pilhas. Nós vamos entender o que é uma pilha. Eu vou falar para você sobre o funcionamento da pilha de Daniell e vou também te mostrar os processos de corrosão e deposição que ocorrem nessa pilha. Belezinha? Bom, turminha, o que é uma pilha? Pilhas nada mais são do que dispositivos capazes de produzir corrente elétrica a partir de reações químicas, devido a componentes metálicos presentes em sua estrutura. Então, uma pilha tem componentes metálicos, em sua estrutura, e devido a esses componentes metálicos vão acontecer reações químicas capazes de produzir corrente elétrica. Belezinha? Então, a pilha nada mais é do que um dispositivo que produz corrente elétrica através de reações químicas. Belezinha? Bom, eu vou te mostrar aqui o histórico de evolução das pilhas. Então, preste atenção aqui, ó. Em 1800, nós temos a primeira pilha da história, que foi proposta aí por um italiano chamado Alessandro Volta. O que esse cara fez? Ele empilhou placas de cobre e zinco, e entre essas placas ele colocou algodão umedecido de uma determinada solução, e ele percebeu aí que esse aparato produzia corrente elétrica. Ok? Bom, e daí vem o nome pilha, né? Como ele empilhou, como ele fez uma pilha de placas, daí surge o nome pilhas. Ok? Em 1836 nós temos a pilha de Daniell, proposta por John Frederick Daniell. Então essa pilha aí, perceba que ela já é bem diferente da pilha de Alessandro Volta, apesar de usar também placas de zinco e cobre, mas ela já tem uma perspectiva bem diferente da primeira pilha, que foi a pilha de Alessandro Volta. Em 1866 nós temos aí a pilha proposta por Georges Leclanché, que é chamada de pilha seca, que sofreu várias atualizações, mas tem o mesmo princípio da nossa pilha comum de hoje. Belezinha? Bom, para que a gente compreenda então o funcionamento de uma pilha, nós vamos estudar a pilha de Daniell, ok? Bom, e sobre a pilha de Daniell, eu preciso que primeiramente você entenda a estrutura dessa pilha. Então eu tenho aqui duas cubetas, Em cada uma dessas cubetas eu tenho aí placas metálicas mergulhadas em soluções. Então, aqui eu tenho uma placa de zinco mergulhada em uma solução que contém íons zinco 2+. Então, aqui eu tenho uma solução aquosa de sulfato de zinco. Perceba que em solução aquosa, o sulfato de zinco ele se decompõe em zinco 2+ e SO4 2-. Ok? Do outro lado aqui eu tenho uma placa de cobre mergulhada em uma solução de sulfato de cobre. Sulfato de cobre em solução aquosa vai se dissociar em cobre 2+ e SO4 2-. Então eu tenho aqui uma placa de zinco mergulhada em uma solução que contém íons zinco 2+, uma placa de cobre mergulhada em uma solução que contém íons cobre 2+. Belezinha? Bom, essas duas placas estão unidas por fios condutores, que estão ligadas aqui a um voltímetro, estão passando por um voltímetro, e as duas soluções estão ligadas por o que eu chamo de ponte salina. A ponte salina nada mais é do que um tubo em U, um tubo de vidro em U, de maneira que dentro desse tubo nós teremos uma solução saturada de cloreto de potássio. Ok? E já você vai entender a função dessa ponte salina aí. Belezinha? Então, essa é a estrutura da pilha de Daniell. Agora, pessoal, eu preciso te mostrar algumas coisinhas antes da gente compreender o funcionamento dessa pilha. Então, vamos lá. Eu preciso mostrar a você o processo de oxidação e redução. O que é oxidação, o que é redução? Toda vez que você ouvir o termo oxidação, significará perda de elétrons. Então, oxidação, perda de elétrons. Belezinha? Como é que eu identifico essa perda de elétrons? Por um aumento do número de oxidação, que nesse caso vai ser dado para nós através das cargas, ok? Então variou aí a carga, eu sei que está acontecendo ou um processo de oxidação ou um processo de redução. Bom, seguinte, toda substância, toda espécie química que sofre oxidação,
nós vamos chamar de agente redutor, ok? Bom, por que isso? Porque se uma espécie está sofrendo oxidação, significa que ela está promovendo a redução de outra espécie. Então, por isso o nome é agente redutor. Bom, por analogia, dá para você entender aqui. Se oxidação é perda de elétron, redução será ganho de elétron. Também percebido por uma variação do NOx, que é o número de oxidação, só que nesse caso aqui, nós vamos ter uma diminuição desse número de oxidação. Bom, uma espécie química que sofre redução é chamada de agente oxidante. Por quê? Bom, se eu tenho uma espécie química sofrendo redução, ela está fazendo outra espécie oxidar. Então, por isso o nome, agente oxidante. Belezinha? Bom, então lembre-se disso. Oxidação, perda de elétrons, aumento de NOx. Redução, ganho de elétrons, vai ter uma diminuição do NOx. Belezinha? Bom, espécie que sofre oxidação, agente redutor. Espécie que sofre redução, agente oxidante. Muito bem. Também preciso que você entenda o que é o potencial padrão de redução. O potencial padrão de redução é a medida de um eletrodo referente a um eletrodo padrão, que é o eletrodo de hidrogênio. Bom, lá na pilha de Daniel, eu mostrei para você que nós temos placa de zinco e placa de cobre. Então, eu estou colocando para você aqui o potencial padrão do cobre e o potencial padrão do zinco. Eles foram medidos, então, em comparação com o eletrodo de hidrogênio, que foi convencionado ter valor zero, e aí então chegamos a esses valores. Eu não vou entrar em detalhes como é feita essa medida, porque não é o nosso objeto de estudo agora. Bom, esses valores aqui não terão que ser calculados, eles já são fornecidos para nós na questão, juntamente com a semi-reação. E é chamado de potencial padrão de redução pelo seguinte, ó. O sentido que a reação é dada, você está vendo aqui que está indo de cobre 2+, para cobre 0. Ou seja, está tendo uma diminuição dessa carga, de 2+ para 0. Aqui também está acontecendo a mesma coisa, de 2+ para 0. Então, o que está acontecendo aqui? Quando há uma redução do número de oxidação, que nesse caso aqui está sendo mostrado pelas cargas, nós temos então um processo de redução. Por isso, então, potencial padrão de redução, devido ao fato da semi-reação estar sendo dado aqui no sentido em que está acontecendo uma redução. Ok? Bom, uma dica importante para você aqui. Ó. Diminuiu o NOx, está acontecendo redução. Então a gente brinca assim, diminuiu, reduziu, aumentou, oxidou. Diminuiu, reduziu, aumentou, oxidou. Belezinha? Bom, vamos então agora aprender a determinar a equação global da pilha e a DDP. DDP aí, pessoal, é diferença de potencial, ou também chamado de força eletromotriz, ou seja, é a voltagem que essa pilha vai nos fornecer, ok? Então, DDP, diferença de potencial. Bom, para a gente determinar a equação global da pilha e também a DDP, o que eu preciso fazer? Primeiramente, eu vou verificar os dois potenciais que eu tenho. O que tiver menor potencial, a equação que tiver o menor potencial, ela será invertida. E a equação que tiver o maior potencial, ela vai ser mantida do jeitinho que está. Depois que eu fizer essa análise, fizer essa inversão, manter a outra equação, eu vou somar essas equações e aí sim eu vou obter a minha equação global. Ao somar essas equações, eu preciso cancelar os elétrons, ok? Então vamos ao exemplo aqui. Lá na pilha de Daniel, eu tenho placa de zinco e tenho placa de cobre. Então aqui a semi-reação do zinco, semi-reação do cobre, potencial do zinco, potencial do cobre. Perceba que o potencial do zinco é menos 0,76 e o potencial do cobre é mais 0,34. Então, obviamente, a equação do zinco aqui é que tem um menor potencial. Sendo assim, eu vou inverter essa semi-reação. E agora, cuidado, ao inverter essa semi-reação, eu vou também inverter o sinal do meu potencial. Se é negativo, passa a ficar positivo. Eu tenho certeza que você já fez aí uma analogia lá com a lei de Hess, né? Lembra quando nós invertíamos a reação, também invertíamos o valor do ΔH. Então, basicamente o mesmo princípio aqui, né? Já a equação do cobre, eu vou manter ela como está. Bom, escrevendo aqui então a equação do zinco agora invertida, o que estava aqui no segundo membro passa para o primeiro membro e o que estava no primeiro membro foi para o segundo membro, ok? Então invertemos a equação e atenção aqui,
invertemos o sinal. Era menos 0,76, passou a ser mais 0,76. A segunda equação eu vou manter ela como está, e aí eu vou fazer a soma dessas duas semi-reações. Somando essas semi-reações aqui, observe que os elétrons estão na mesma quantidade em lados contrários, então eu posso cancelar esses elétrons. E aí eu escrevo o que sobrou e vou fazer aqui também a soma desses potenciais, que vai me dar um ΔE0, que é a nossa força eletromotriz, a nossa DDP. Belezinha? Então eu tenho aqui a equação global da pilha e tenho aqui a minha DDP. Ok? Tranquilo até aí, pessoal? Belezinha? Então não se esqueça disso. Eu vou analisar as duas semi-reações. Aqui tem o menor potencial, eu inverto. A outra eu vou manter. Somo as duas semi-reações de maneira a cancelar os elétrons. Escrevo o que sobrou. O que sobrou vai ser a minha equação global. Somo os potenciais. Tenho aqui então a minha diferença de potencial, que é a voltagem que a pilha vai fornecer para mim. Ok? Muito bem. Bom, também preciso saber identificar na pilha de Daniel o cátodo e o ânodo. Então vamos lá. O que é isso, cátodo e ânodo? Bom, eu vou novamente aqui escrever a equação global da pilha e vou te mostrar algumas coisas aqui. Perceba que o zinco está indo de zinco 0 para zinco 2+. Lembra que nós combinamos? Aumentou, oxidou. Então eu estou vendo que o zinco está passando por um processo de oxidação. Já o cobre está indo de 2+ para 0. Então eu estou percebendo aqui, né, diminuiu, reduziu, o cobre está passando por um processo de redução. Muito bem. Então, o cátodo será o polo positivo da pilha. Então, cátodo é o polo positivo da pilha. E o polo positivo da pilha é a placa onde está acontecendo redução. Ok? Já o ânodo será o polo negativo da pilha, que é onde estará acontecendo a oxidação. Belezinha? Então, o cátodo da pilha é o nosso polo positivo, que é onde está acontecendo a redução. O ânodo é o polo negativo da pilha, que é onde está acontecendo a oxidação. Você, então, já percebeu o seguinte: se a placa de zinco está sofrendo oxidação, então a placa de zinco será o meu polo positivo. Se o cobre está sofrendo redução, então a placa de cobre será o meu polo positivo. Então, a placa de zinco será o meu polo negativo e a placa de cobre será o meu polo positivo. Ok? Então, vou deixar aqui anotado para a gente não esquecer. Muito bem. E aí eu posso fazer a seguinte representação. Zinco 0, zinco 2+, coloco aqui duas barrinhas para representar aqui o cobre 2+ e o cobre 0. Perceba que eu primeiro coloquei aqui as espécies que estão sofrendo oxidação, depois as espécies que estão sofrendo redução, ok? Essas duas barras aqui indicam a presença de ponte salina, então eu tenho uma representação aqui da pilha com zinco e cobre, ok? Bom, vamos verificar isso lá na pilha então agora. Tem aqui então a pilha de Daniel, nós conversamos então que o ânodo é o polo negativo, nesse caso aqui é a placa de zinco, e o cátodo, que é o polo positivo, é a placa de cobre. Ok? Muito bem. E aí é o seguinte, eu preciso que você se lembre disso aqui também. Ó. O fluxo de elétrons é sempre do ânodo para o cátodo. Então o fluxo de elétrons vai de onde para onde? Nesse caso aqui vai do zinco para o cobre. Então está aqui, ó, os elétrons vão caminhando do zinco para o cobre. Ok? Muito bem. Então, cátodo é o polo positivo, que é a placa que está sofrendo redução. No ânodo é o polo negativo, que é onde está sofrendo oxidação. Então, nesse caso, a placa de zinco é negativa e a placa de cobre é o polo positivo. Tá? Placa de zinco, polo negativo, placa de cobre, polo positivo. Agora, pessoal, se liga nesse macete aqui que eu vou te passar. É o macete do pipocar. Bom, como assim pipocar? Acompanhe comigo aqui. Ó. Na pilha, o positivo é o cátodo, que é onde ocorre redução. Pronto, nunca mais você esquece. Então, se ficou na dúvida,
quem é o meu polo positivo? É o ânodo ou é o cátodo? É quem sofre redução ou quem sofre oxidação? Então, lembre-se do pipocar. Na pilha, o positivo é o cátodo que sofre redução. Belezinha? Bom, vamos prosseguindo então. Vamos agora entender o processo de corrosão e deposição na pilha de Daniell. Bom, estou trazendo para você aqui novamente a equação global da pilha. A gente já sabe que o zinco está passando por oxidação, o cobre está sofrendo redução. Então eu vou verificar aqui o seguinte. Aonde ocorre oxidação, está acontecendo corrosão. Isso é facilmente visto pelo seguinte. O zinco metálico, que é o zinco zero, está passando para a forma iônica. Então, ele está se corroendo. Já no caso aqui do cobre, eu estou verificando aqui que o cobre está indo de 2+ para cobre metálico. Então, nesse caso aqui, eu estou vendo que a redução, onde tem redução, é que vai acontecer deposição. Então, corrosão na placa de zinco, deposição na placa de cobre. Então, aonde ocorre oxidação, tem corrosão. Onde ocorre redução, tem deposição. Nesse caso aqui da pilha de Daniell, a placa de zinco está passando por um processo de corrosão e a placa de cobre por um processo de deposição. Belezinha? Bom, também vou aproveitar aqui para já identificar o agente redutor e identificar o agente oxidante. Lembra que eu te falei que o agente redutor é a espécie que sofre oxidação. Qual é a espécie que está sofrendo oxidação? É o zinco metálico, o zinco zero. Agora, o agente oxidante é quem sofre redução. Quem está sofrendo redução? É o cobre 2+, então o nosso agente oxidante, cobre 2+. Tá? Uma dica muito importante aqui para você. Eu sempre olho o agente redutor e o agente oxidante do lado dos reagentes, nunca do lado dos produtos. Belezinha? Bom, vamos voltar lá para a pilha então e ver isso aqui acontecendo. Então, eu tenho aqui o seguinte. Na placa de zinco, o zinco metálico está indo para zinco 2+, então a placa está se corroendo aqui. Do outro lado, a placa está aumentando de tamanho porque está tendo deposição, ou seja, o cobre 2+ está se transformando em cobre metálico. Então, o cobre 2+ presente aqui na solução vai encontrar aqui o meu eletrodo aqui cheio, a minha placa cheia de elétrons, e ele vai começar a se transformar em cobre metálico, e aí vai começar a ter deposição, esse aumento de volume aqui é devido à deposição de cobre na placa. Ok? Bom, e aí vai começar a acontecer o seguinte, aqui vai começar a ficar saturado de carga positiva, e aqui vai começar a ficar deficiente de carga positiva. Então é aí que entra agora a ponte salina. Lembra que a ponte salina é uma solução saturada de cloreto de potássio? Então aqui na frente tem uma ponta porosa, né? Aqui embaixo uma ponta porosa, aqui outra ponta porosa, de maneira que o que vai acontecer? Quando eu começo a ter um excesso de cargas positivas aqui, a minha ponte salina, que é formada por cloreto de potássio, então uma solução aquosa, tá? K+ e Cl-. Então, como eu vou ter muita carga positiva aqui, a ponte salina começa a enviar para cá cargas negativas, para balancear essas cargas positivas aqui. Do outro lado, está ficando deficiente de carga positiva, então vai ter muita carga negativa, então eu preciso balancear isso com cargas positivas. Então, o K+ é que vem para esse lado aqui. Bom, e aí então, o que a ponte salina está fazendo? A ponte salina está mantendo o equilíbrio das cargas. Qual é a consequência disso? Eu mantenho a pilha funcionando por um pouco mais de tempo. Belezinha? Muito bem. Bom, e a pilha comum? Como funciona a pilha seca atual? Vamos entender aqui. Então eu tenho aqui uma imagem que mostra o interior da pilha seca. Bom, a pilha seca, pessoal, ela tem um cátodo, que é formado por uma pasta de óxido de manganês, cloreto de zinco, cloreto de amônio e carvão em pó. E um ânodo, que é um envoltório de zinco. Bom, vamos identificar isso lá na pilha. Então, eu tenho aqui uma tampa de aço, aqui uma barra de grafite, que vai funcionar aqui para dar mobilidade dos elétrons. Aqui eu tenho a pasta com o meu óxido de manganês, que vai ser aí quem vai sofrer redução. E o ânodo é a placa, esse envoltório aqui de zinco, né?
Bom, perceba que em vermelho aqui eu tenho uma capa de plástico, né? A maioria das pilhas vem com essa proteção, com essa capa de plástico aí. Belezinha? Então, a pilha comum, nós temos aqui então como cátodo essa pasta de óxido de manganês, que aqui vai sofrer redução, e a pilha para de funcionar quando esse dióxido de manganês se transforma em trióxido de manganês por um processo de redução. E perceba que é uma pilha bem parecida com a pilha desenvolvida lá por Leclanché, né, chamada de pilha seca, e foi sofrendo atualizações para ficar do jeito que é hoje. Belezinha? Bom, vamos então a um exercício de aplicação. Considere uma pilha montada com placas de ferro e prata, esquematizada e seus respectivos potenciais padrão de redução. Então eu tenho aqui uma pilha esquematizada, né, formada com placas de ferro e prata. Então foram dadas aqui as duas semi-reações e os potenciais padrão. Bom, o que está sendo pedido para nós aqui? Dê a equação global da pilha, sua força eletromotriz, que é a DDP, e indique a placa que sofre corrosão e a placa que sofre deposição. Então vamos lá. Bom, eu já deixei aqui as equações para a gente verificar. Então observe que a semi-reação do ferro é a que tem o menor potencial. Então, eu vou precisar fazer o que com essa reação? Vou precisar inverter. Bom, já a segunda reação, ela tem maior potencial, então eu vou manter ela desse jeito aqui. Só que, observe uma coisa aqui. Perceba que a equação do ferro tem 2 elétrons. E a equação aqui da prata só tem 1 elétron. Então, vai ficar difícil cancelar isso, né? Quando inverter, esses elétrons não vão se cancelar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar essa equação aqui por 2. Para que eu possa, então, cancelar esses elétrons, que é o objetivo que eu tenho quando eu somo essas semi-reações. Então, vamos lá. Invertendo a primeira reação, vai ficar aqui ferro metálico, né, ferro 0, formando ferro 2+, mais 2 elétrons. Bom, como eu inverti essa equação, essa semi-reação, eu vou precisar aqui inverter também o sinal do meu potencial. Era menos 0,44, passou a ser mais 0,44 volts. Já a minha segunda equação, eu vou multiplicá-la por 2, mas não vou inverter, vou manter o mesmo sentido. Então vai ficar aqui 2Ag+, mais 2 elétrons, formando 2Ag0. Potencial padrão é igual a... Agora vamos lá. Bom, esse é o diferencial de quem assiste a aula e de quem não assiste a aula. Bom, como eu estou multiplicando aqui por 2, eu vou também multiplicar o potencial, certo? Não, eu mantenho o potencial com o mesmo valor. Muita gente confunde com isso aqui. Por quê? Lá na lei de Hess, quando a gente multiplicava ou dividia a equação, a gente fazia a mesma coisa com o valor do ΔH. Aqui não, a gente multiplica somente a equação e o valor do potencial permanece intacto, ok? Cuidado com isso aí. Bom, agora basta eu fazer o quê? Somar essas duas semi-reações. Bom, eu já observo aqui que os elétrons estão em lados contrários, estão na mesma quantidade. Posso cancelar esses elétrons, vou escrever o que sobrou aqui. Ferro metálico mais 2Ag+, formando ferro 2+, mais 2Ag0. Pronto. Já tem aqui a minha equação global. Agora, calculando a DDP, o meu delta é 0. Somando aqui mais 0,44 com mais 0,80, eu vou ter 1,24 volts. Belezinha? Bom, agora eu preciso fazer uma análise aqui para saber quem é o agente redutor, quem é o agente oxidante, ou seja, quem está sofrendo oxidação, quem está sofrendo redução. Então vamos lá. Acompanha comigo aqui. Eu tenho então aqui o meu ferro 0 indo a ferro 2+, então aumentou, oxidou. Então eu tenho aqui, ó,
um processo de oxidação acontecendo no ferro. Já a prata está indo de Ag+ para Ag0. Então, de mais 1 para 0 diminuiu, reduziu. Então, aqui está acontecendo um processo de redução. Bom, então agora ficou fácil. Eu sei que onde tem oxidação, tem corrosão. Então, a corrosão vai acontecer lá na placa de ferro. Pronto. E aonde tem redução, acontece deposição. Então, a deposição vai acontecer na placa de prata. Aí. Belezinha, pessoal? Pronto, finalizamos o exercício. Temos aí a equação global, a DDP, e identificamos a placa que sofre corrosão e a placa que sofre deposição. Nada muito complicado, nada difícil. Claro, tem muitas etapas, precisa de bastante atenção, mas é bem tranquilo. Basta lembrar do passo a passo aí, você consegue fazer qualquer questão envolvendo pilhas. Ok? Bom, chegamos então ao final dessa nossa aula. Eu espero que você tenha compreendido. Assista mais uma vez para ficar legal aí esses conteúdos na sua cabeça. Permanecendo dúvidas, por gentileza, entre em contato comigo, eu teria o maior prazer em respondê-los. Se você se sentir à vontade, deixa aí um comentário, tá bom? Eu vou ter o maior carinho em ler e o maior carinho para responder, ok? Um abraço a todos vocês, muito obrigado por assistirem até aqui e a gente vai ficando por aqui e daqui a pouco a gente volta para a aula de eletrólise, beleza? Um abraço, até mais e valeu!